noite. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio. Agora no ar, ao vivo e em todas as plataformas. 2.1 com Nani Camargo, Renata Reis e Luiz Biagioni. Oferecimento Gromos Elevadores, de portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial, Cangaru Steakhouse. Muito boa noite a todos, 8h09 e começa mais uma edição do programa 2.1 nesta terça-feira, dia 26 de setembro. E o tema de hoje é cura gay. Bom, na verdade, gente, cura gay é só uma desculpa que a gente usou, eu, Renata Reis e Luiz Biagioni, para falar de intolerância, para falar de preconceito, para falar desse retrocesso que é liderado por alguns movimentos religiosos e também por conservadores da extrema-direita que não aceitam as liberdades individuais. Queria fazer alguma pergunta para você, algumas perguntas. Te incomoda se uma colega de trabalho namora uma mulher? Num domingo em família, num almoço em família, naquele domingo ensolarado, vai te chocar se algum parente apresentar um namorado do mesmo sexo? Isso te incomoda? Você aceita essa situação? A gente vai falar sobre isso. E sobre cura gay? A cura gay não existe, porque homossexualismo não é doença. O que mata realmente é a intolerância e é o preconceito. Hoje, com vocês, o 2.1, e já aguardamos a sua participação em todas as redes sociais, também no nosso WhatsApp 992225124, no Facebook e também no YouTube. Boa tarde, Biagioni. Boa tarde, boa noite, Nani Camargo, boa noite verdade, a todos. Né? Nós estamos aqui já faz tempo, né? Mas então, boa noite, Biagioni. Boa noite a você. É que eu tô na rádio desde manhã aqui, daí tô meio, não me localizei. É que nem cassino tarde, em Las Biagioni. Vegas, né? Que nem cassino em Las Vegas. A gente não sabe se é dia, se é tarde, se é noite, né? Tudo fechado, não tem janela aqui. Mas boa noite a você, boa noite a todos que acompanham aqui o nosso programa 2.1, falando desse tema. Tema delicado, mas um tema que tem que ser tratado, um tema que tem que ser discutido, tem que ser falado. Eu vou falar algumas coisas aqui que eu penso sobre isso, né? Esse tema cura gay vem a partir de uma decisão, né, judicial. O juiz falou, olha, se o camarada quer ser reorientado sobre a sua sexualidade, o psicólogo tem que atendê-lo, né? Porque o Conselho Federal de Psicologia, ele orientava se a pessoa procurasse um psicólogo querendo se curar da homossexualidade, da orientação sexual dele a partir do interesse por pessoas do mesmo sexo, o psicólogo tinha que dizer, não posso
te atender porque não tem cura, isso não é doença, né? E aí agora teve essa decisão judicial que causou toda essa celeuma a respeito da tal cura gay. Eu sou casado com uma psicanalista, né? E ela diz o seguinte, e eu concordo com ela, né? Se o camarada procura dizendo, eu sou homossexual e quero curar essa minha orientação sexual, essa minha condição sexual, eu acho que é aí que o psicólogo tem que aceitar. Tem que aceitar para conversar com a pessoa e orientar. Acho que o grande problema dessa discussão está nessa palavra reorientação. Porque a palavra reorientação dá a entender que a pessoa vai ser conduzida a não aceitar a sua homossexualidade. Ou seja, vai ser orientada a querer e a se interessar por pessoas do sexo oposto. Mas não é isso. Na verdade, é uma orientação sexual, inclusive, para a pessoa se aceitar. Eu acho que é uma discussão que a gente vai ter aqui ao longo do programa. Renata Reis, boa noite. Boa noite, Nani. Boa noite. Quente hoje, hein? Quentíssimo. Boa noite, Bia. Boa noite a todos que nos acompanham no 2.1 de hoje. Na verdade, né, Bia, você disse que essa decisão, que é em caráter liminar, é importante dizer isso, mas ele não obriga, na verdade, o profissional, né, a fazer a reorientação, caso seja procurado. Na verdade, ele determina que uma determinada parte da resolução do conselho não puna o profissional que queira fazer o atendimento, certo, né? Exato, na verdade, não faz a obrigação. Um tema bastante polêmico, um tema que, na verdade, eu acho que todos nós deveríamos levantar a bandeira do respeito. Eu acho que existe cura para a falta de respeito, que é a educação de todos, né? Todos entenderem que cada um faz o que quer da sua própria vida. E, para chamar a esse bate-papo, quero agradecer, primeiramente, Rubinho Vitti, jornalista, veio de Piracicaba, aqui nos dar a honra da presença para esse bate-papo. Primeiramente, boa noite. Boa noite, é isso aí, sou jornalista, fui colega da Nani, redação de jornal de Piracicaba. Adoro o Rubinho, ó. Inclusive, quando ela me ligou, né, mandou uma mensagem convidando, eu falei, nossa, ela podia estar me convidando para falar da minha banda, ela podia estar me convidando para falar de jornalismo, do jornal impresso, de várias coisas, mas a gente está em 2017, ela me convidou para falar da cura gay. E eu pensei, meu Deus... Muito amiga. Muito amiga, mas ao mesmo tempo, 2017, a gente está tão longe de tudo que já aconteceu, de tantos movimentos sociais, de tantas discussões que tiraram o ismo. Você falou até, desculpa te corrigir, mas falou homossexualismo não, porque foi o que realmente não aconteceu. Pode falar homossexualismo. Tirou o ismo, porque o ismo quer dizer que é doença. Tipo, tudo que vem com ismo no Feita final... a correção, então. Então, teve tantas lutas para, há 30 anos atrás, já tirar isso como doença. E em 1999 foi quando... de fato, o Conselho Federal de Psicologia disse que não vai tratar essa questão da reorientação, como você disse. Que fere a questão dos direitos humanos. Exatamente. E daí, tanto tempo depois, a gente está falando sobre isso de novo. É um absurdo. Mas, enfim, estamos aqui para realmente discutir isso. Vou tentar dar o máximo aí. Não sou muito de discussões, não sou muito de debates, mas somos mais os ratos de redação de jornal, que a gente uma fica coisa mais que a gente nos não precisa falar muito. né? Então, mas vou tentar aí trazer o que humildemente eu acho. E também, pastor Newton Santos, vereador aqui em Limeira, evangélico, também vem contribuir com o debate aqui hoje. Boa noite, Newton. Muito obrigada por ter aceitado a participar do 2.1 hoje. Eu aqui agradeço. Boa noite, Nani, a âncora aqui do programa. Boa noite, Renata, Bia, meu amigo de tantos anos aí. E é um prazer estar conhecendo o Rubinho nessa noite, né? Prazer foi mesmo. Nós queremos deixar bem claro que, por termos ideias diferentes ou pensamentos diferentes, isso não nos torna inimigos um do outro. É claro que eu quero compartilhar do mesmo pensamento seu quando ela me ligou. Falei, poxa vida, eu no auge de tantas discussões políticas aqui na cidade de Limeira. Podia falar da minha candidatura a deputado ano que vem. Exatamente, veio me convidar justamente para falar da cura gay, que pelo que eu sei até agora, um projeto que estava arquivado no Congresso, não é? Desde 2011, mas ele foi desarquivado por um deputado chamado João, o jornalista pode me
me recordar a lembrança, eu sei que ele chama deputado João, a pedido de alguns psicanalistas e psicólogos, ele pediu a retirada desse projeto, o desarquivamento, para que dentro desse projeto um item fosse retirado, que é justamente o item que é a resolução do Conselho Federal de Psicologia que proibia. E isso passou na Comissão de Direitos Humanos, que o presidente é também o pastor... É um evangélico. É um pastor evangélico. Porém, essa comissão ela é mista, não é? Que defende a minoria e que defende os direitos humanos. E passou. E aí tem a polêmica do momento em que o juiz deu essa liminar dizendo que pode ser curado. Eu quero de antemão, antes que a gente comece a falar... Eu já ia perguntar já, Newton. Sim. Você acha que eu trouxe a Bíblia aqui hoje... mas ele acredita na cura gay, né? Acredita na cura gay? Que eu não trouxe a Bíblia aqui para impor um ensinamento religioso a ninguém. Eu trouxe a Bíblia porque, se for discutir nos preceitos bíblicos, nós temos a Bíblia aqui presente. Agora, a discussão do momento, ela fugiu um pouco da Bíblia, que é a cura gay, que foi assim nominada, que, na minha opinião, não tem cura para quem não é doente. Porém... aqueles que procuram a ajuda da psicanálise, ou seja, não é sua esposa como psicanalista que vai à procura do homossexual para tratá-lo. É ele que vem até a psicanalista não buscar a cura, mas, no meu ponto de vista, procurar entender a sua sexualidade, o seu desejo sexual. Esta é a minha opinião. Aproveitando a fala do pastor, existem algumas pessoas que dizem aí, né? E hoje a rede social, você fala de tudo. Mas que existem articulações de movimentos evangélicos que, inclusive, subsidiam psicólogas cristãs para oferecer, através da igreja, essa cura para homossexuais. Olha, eu posso dizer... que da minha igreja, aliás, minha não, quando eu falo minha, parece que a igreja é minha. Da sua igreja da Universal, a qual eu faço parte há 23 anos, isso não existe. Tanto é que as portas estão abertas, abrem às 7 horas da manhã e fecham às 11 da noite todos os dias. A pessoa sendo homossexual, ou sendo heterossexual, ou sendo lésbica, ou sendo o que ela for. A igreja, eu quero dizer que ela é formada de ex. Ela é formada de ex. Pessoas que chegaram ali em uma situação e mudaram através do evangelho. Mas nada é imposto, nada é obrigado. Tanto é que, se ela quiser participar da igreja durante anos... Continuar sendo homossexual, é o problema dela, ela pode. Agora, se ela chegar a questionar um pastor da minha denominação, se perante as escrituras isto é certo ou errado... ela vai receber a resposta que, perante as escrituras, isso é errado. Aí, o querer mudar é da pessoa. O querer mudar, é conversão. Conversão é você estar andando aqui, passa a andar para cá. Mas, pastor, na sua igreja, por exemplo, um homossexual se tornaria pastor? Se fosse declarado? Já se tornou. Já se tornou. Hoje, acho que por causa de algumas críticas e por causa até da mídia em si, eu acho que nem os próprios querem. Como foi o caso agora do Ronaldo Esper, que é um frequentador da nossa igreja, é membro da nossa igreja, que se converteu há pouco tempo e deixou a prática do homossexualismo. Mas nada foi imposto a ele. Ele deixou, ele disse, eu não quero. Aí foi perguntado para ele o seguinte... Você agora será heterossexual? Ele disse, não. Eu simplesmente não quero mais sexo. Até que a idade dele, né? É até compreensível. Aí não é nem questão de orientação sexual. Há um respeito acima de tudo. Tanto é que os uniformes dos obreiros, eu quero até contar isso aqui em primeira mão, o vestido das obreiras, a vestimenta dos obreiros, foi desenhada por ele como estilista. E hoje não está só na igreja aqui em Limeira, mas no mundo todo. E todo mundo sabe, é assinado por ele. Mas há uma grande diferença em você não querer praticar
Enfim, E deixar de ser? E deixar de ser. É possível alguém ser um ex-gay? Eu acredito que não. Já existiram milhares de pessoas milhares não, digo, tem alguns exemplos que já vi pela televisão que não dá certo. Existe até um filme que eu assisti esses dias que era sobre um pastor dos Estados Unidos que é um ex-gay, mas você vê no filme, que é obviamente uma ficção, mas que mostra o quanto que ele sofre e continua sofrendo até hoje, uma repressão. Mas por isso que existe a palavra de Deus e Jesus na sua pessoa abstrata, não é? E a pessoa passa a ser um seguidor dos ensinamentos dele. Ela buscando esse poder que vem do abstrato chamado fé, então ela se fortalece para não voltar mais à prática daquilo que ela não quer. Agora, se ela deixar de seguir, porque a Bíblia, ela pode ser, ela é um livro que contém mais de 8.000 promessas e a sua palavra tem poder, mas quando se é usada e praticada. Fechado, ele é um quando livro você acredita nela. Né? Exatamente. Mas você, claro que você não acredita nisso, mas eu acredito que esse tipo de comportamento, ou seja, a pessoa fazer uma conversão, como você disse, estava indo para lá e vem para cá, por acreditar numa fé, por acreditar num preceito religioso. Ela fora do caminho que. Ok, mas eu chamo isso. Eu chamo isso de repressão. Eu acho que isso... Mas se ela que quis, Bia. Eu sei, mas é porque a sociedade faz com que ela talvez procure esse caminho e ela vai ficar recalcada. Ela vai ter um problema psicológico grave, ela não vai se aceitar enquanto pessoa, ela vai reprimir os comportamentos que ela gostaria de ter, que seriam naturais. E eu vou falar de alguns casos desse aqui históricos. Mas eu acho que o Rubinho quer comentar, complementar essa questão. Eu até quero pedir desculpa, porque nós entramos já direto no Não tem assunto problema, isso acontece aqui. O programa não tem roteiro. Exatamente. Aqui, Agora, a cura gay, eu quero separar as coisas, porque o processo que está tramitando no Congresso é outra coisa. Até o Rubinho, como jornalista, sabe muito bem disso, é o que eu estou dizendo, é diferente, até porque se você pega fica bacana por causa disso. O que o juiz deixa acontecer é exatamente um psicólogo chegar para você e falar, não, você pode virar heterossexual. É isso que que era proibido, que existe um conselho de psicologia para quê? Justamente para orientar psicólogos. Não é porque você se formou em psicologia que você vai ser absolutamente profissional. Eu vou discordar de você, Rubinho, pelo seguinte. O psicólogo, ele não pode captar cliente. Ele não pode fazer nenhum tipo de publicidade. Não, mas ele está querendo dizer, a partir do momento que o paciente chega no consultório e aí o psicólogo diz a ele, eu posso te ajudar fazendo a reorientação sexual, não é isso? O que deveria acontecer eu posso te ajudar a você se encontrar. Isso, mas bem diferente. O bom psicólogo fala isso. Exatamente. A gente tem que combater o mau psicólogo. Exatamente. Não o fato do cara procurar. Falar. O cara vai procurar, eu quero ser curado. Ô, meu filho, senta aqui e vamos conversar. E aí ele vai orientar, não reorientar. Ele vai orientar. E é por isso que existe um conselho de psicologia para não ter o mau psicólogo. Então, quando você coloca as regras do conselho de psicologia, justamente por isso. E o que me incomoda também é você... desculpa, mas vem de uma religião... Não, os evangélicos são mais ferrenhos. Não, o grupo, um grupo evangélico que entrou com o pedido da liminar. O juiz, pelo que eu saiba, também é evangélico. Quer dizer, são pessoas de uma determinada religião. Que não quer dizer que é todo o resto. O Brasil não é um país... Mas a comissão, Rubinho, ela é eclética. Não, tudo bem. Eu sei que ela é eclética. Então, mas é presidida. Sim. Então, existem algumas coisas que acontecem... Algum direcionamento, né? Mas ela é pluripartidária... E ela tem todas as representatividades, inclusive das minorias. Mas você já assistiu uma sessão de direitos humanos? Aí eu tenho que dizer o seguinte... lamentável assistir A gente tem 90% da população, né? De trabalhadores e de pessoas que tentam viver a sua vida, de trabalhar e tal, independente, muitas vezes, de religião e tudo e tal. E a gente tem no Congresso Nacional patrões e religiosos. Gente que é contra o trabalhador e contra a liberdade individual. Para mim, o corpo do cidadão é a maior instância de liberdade dele. Ele pode fazer o que ele quiser com o corpo dele, ninguém tem que se meter com isso, o Estado não tem que se meter com isso, ele não está fazendo nada mal para ninguém. Isso não deveria estar em pauta, né? Não devia nem estar na pauta em Congresso, sabe? O que eu faço com o meu corpo dentro do meu quarto.
Então não tem... Mas acontece que nem, meu corpo nem sempre é dentro do quarto, né? Ué, mas... Mas aí a gente tá falando de abusos, né? E a gente tá falando de abusos. Mas pra isso tem legislação. A gente tá falando de abusos, mas inclusive da ala conservadora, evangélica. No Congresso não há legislação para isso. Não, a legislação já existe, que pastor. Se utiliza de minorias para objeto de voto, que daí a gente também tem que condenar. Sim. Vamos andar. Vamos. Bom, vamos falar daqueles gays que saíram do armário? Eu posso usar esse termo? Porque hoje... Claro que pode. Não, pode. É porque também a sociedade hoje, né? O politicamente correto, né? Dá medo, né? De falar, até né? hoje você pode. Hoje eu posso, hoje, né? pode. Né, Renata? Tem muitos gays que saíram do armário. Sim, saíram do armário. Mas não é o caso do famoso que eu vou comentar, que, aliás, ele fala justamente isso. Eu nunca saí do armário porque eu nunca estive nele. Que legal. É o Leonardo Vieira. Em janeiro, inclusive... Olha só a foto dele, para quem está nos vendo. Ele ele encaminhou uma carta à imprensa, ele foi fotografado no final do ano, depois de uma festa, beijando um outro homem, e daí teve uma grande repercussão, etc. E daí ele foi o que ele, inclusive, disse nessa carta à imprensa. Peço respeito, porque eu nunca estive no armário, então não estou saindo dele. Então ele acabou tornando... Ele foi à delegacia de repressão de crimes virtuais, etc. Mas ele acabou tornando isso uma forma de dialogar e de tentar fazer com que as pessoas compreendam que essa é a vida dele. Ele foi muito xingado, né? Porque era um galã de novela. Não pode, um global, naquela época, não podia ser gay, né? Heterossexual. Ainda não pode, né? Temos alguns outros exemplos. Tem vários exemplos de atores no armário, justamente por conta disso. Sim. Mas vários exemplos bons também de novos atores surgindo aí nas telenovelas, nas minisséries principalmente, que não tem o Instagram aberto, que tá lá curtindo, não está se vivendo a sua vida. Vivendo a sua vida. Né? Tem esses dois caminhos. É interessante que a gente vive hoje numa coisa muito aberta, ao mesmo tempo também com uma reação contrária muito forte, né? Então... São tempos esquisitos. O Leonardo Vieira, como fazia papel de galã heterossexual em novela, quando surgiu essa história, ele falou, não tô saindo do armário, tudo meus amigos, sabe? Minha família com 15 anos, eu falei que eu era homossexual e todo mundo aceitou, me aceita e tudo bem. Mas ele sofreu o quê? Ele sofreu uma reação, né? De fãs... De pessoas que não aceitam que o outro tenha a sua vida. É isso que me impressiona. Me impressiona é a reação de gente que não tem nada a ver com a sua vida, que vem falar o que você pode fazer e o que você não pode. Inclusive, conversando antes de começar o programa aqui com o pastor Newton, eu fiquei sabendo que ele tem um celular Apple. Cada pessoa que compra um produto da Apple contribui com a maior organização por direitos homossexuais do mundo. Eu comprei de segunda mão. Eu tenho um Apple, não sabia, fiquei mais feliz então. O Tim Cook, que é o presidente da Apple, que é esse cara. Então o pastor está contribuindo para isso. Ele está contribuindo, saber. Ele é ativista gay, ele tem uma organização, né, dos movimentos... Quem, eu? Não, o Tim Cook, aquele cara que está aparecendo ali, que é o presidente da Apple. Então todo mundo que compra um aparelho Apple contribui com uma pequena fração para a organização do Tim Cook, que é o presidente da Apple hoje. Eu queria falar de algumas pessoas aqui. Quem é a pessoa mais inteligente que já pisou na face da Terra? Um certo consenso sobre isso. Quem é, pastor, na sua opinião? Arrisca um nome? Segundo eu, como pastor, vou falar dos preceitos bíblicos. Salomão. Bom, Salomão realmente foi um sábio, né? Mas eu tô falando aqui do cara que realmente existiu fisicamente com comprovação. Não, mas Salomão também a gente tem esse relato bíblico meio mítico, diz a Bíblia. Que não houve viu, pastor? Haverá. Não, mas tudo bem. Como ele disse... mas é aquela questão do respeito, né? Exatamente. A respeito. Se você me perguntar qual a minha opinião sobre o dono da Apple, eu digo que ele está certo. Ele está defendendo aquilo que ele acredita. É ou não é verdade? Sim. Eu defendo aquilo que eu acredito, mas eu não imponho. Certo. Entendeu? Mas eu defendo. Então tá, beleza. Unhas então, e dentes. Existe um certo consenso que uma das mais inteligentes que já pisaram sobre a face da Terra foi um camarada que ele foi cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta, músico. Ele é o precursor da aviação, da balística, ele é o Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci, a gente está vendo para quem está nos assistindo aí. Ele pintou a Mona Lisa e a Última Ceia, que está num monte de livro bíblico, está em um monte de Bíblia, está em um monte de igreja. A Última Ceia, aquele quadro, tem Jesus Cristo e tudo. Ele era gay. O Leonardo da Vinci tinha um QI estimado em 180 e era gay. Você usa computador, né, pastor? Todo mundo usa computador aqui. O criador da computação é o Alan Turing, que era gay. Não, esse é o Tchaikovsky. O Alan Turing é outro. Nosso querido Gustavo Madison nos ajudando aqui hoje no programa. Esse? Obrigado. Valeu. O Alan Turing, que nós estamos vendo na foto aí, também era gay. Era o cara que criou praticamente a computação, né? Conhecido como pai da computação. A homossexualidade de Turing resultou num processo criminal em 1952, pois homossexualismo era ilegal no Reino Unido, e ele aceitou um tratamento com hormônios e a castração química como alternativa à prisão. E isso teve um efeito humilhante para ele, porque fez crescer seios nele. Ele morreu em 1954, no seu aniversário de 42 anos, se matou com cianeto. Você imagina se ele tivesse vivido mais, ele só criou a computação, né? Era gay e por conta dessa condição de gay, ele acabou tendo essa pena, né? E acabou se matando. Tem até um filme, O Jogo da Imitação, que ganhou o Oscar de melhor roteiro adaptado em 2014. Aí tem o Tchaikovsky, que também se matou. Ele foi obrigado a casar, mesmo sendo homossexual, para manter ali a sua aparência da tradicional família russa. Um dos maiores compositores do mundo, se matou com 53 anos, porque não era aceito, né, na sua condição de homossexual. E queria falar também do Harvey Milk, que também teve filme sobre o Milk, né? O filme com o Champagne. O Champagne, né? Esse é o verdadeiro Harvey Milk. Esse foi realmente, né, um ativista da causa, né? Um dos maiores ativistas. Ele foi vereador, de certa forma. Vereador, lá em São Francisco, né? E ele acabou aprovando várias leis de direitos gays na cidade. E ele e o prefeito, que dava uma certa autonomia para ele, o ajudava, que era o Jorge Moscone, lá em 1978, acabaram mortos a tiros. Ele levou 5 tiros a queima-roupa por alguém que não concordava com os direitos dos gays, né? Alguém que não concordava que os gays deviam ter direitos como os outros cidadãos. Tinha que ficar no gueto, tinha que ficar escondido, tinha que ficar reprimido, tinha que ficar isolado. Alguém foi lá e meteu 5 tiros nele. É esse tipo de coisa que a gente está falando que não dá para aceitar. Não, mas se nós formos ver, também existem pastores que foram mortos por pregar o evangelho, por pregar o contrário. Então, há uma intolerância entre os seres humanos, que eu quero deixar bem claro aqui. Inclusive, no começo da minha fala, eu disse que o meu pensamento é de acordo com a palavra de Deus, que também é um livro escrito assim como histórias de Da Vinci, todos os outros. E Milton, aproveitando então que o senhor está com a Bíblia nas mãos, o que a Bíblia diz sobre a homossexualidade? A Bíblia diz que o sexo entre 2 homens e 2 mulheres é abominação a Deus. Pronto. Fechou a questão. Isso no Antigo Testamento. Agora, isso. Não é Jesus que fala isso. Sim. Esse vou deixar claro isso, não é Jesus. A Bíblia Testamento é a palavra judeu, de Deus. Sim. Judaico. Agora, Jesus disse: vinde a mim, todos que estiverem cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, é aquilo que eu disse, que podem todos vir, e o meu fardo é leve, não é? E agora, qual é o legado, ou seja, que o pastor tem que deixar? Eu, há 23 anos, eu estou cumprindo o ID do Novo Testamento. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê, essa é uma condição para ser salvo. Nós estamos falando de salvação.
Então, a Bíblia, ela não é só... O gay não pode ser salvo. O gay já tá no inferno. Não. Rubinho, o que você tem? Eu quero saber se o Rubinho lê a Bíblia. Não, já li. Eu tenho uma criação cristã católica que abandonei justamente por conta das intolerâncias que existem dentro das religiões, que infelizmente existem e acabou, é assim. Eu queria primeiro voltar... Desculpa, pastor. O senhor disse que muitos pastores foram mortos. Eu queria... Não sei se vocês vão dar esse número, mas até o dia 20 de setembro foram 277 homicídios no Brasil de homofobia. Crimes de ódio. Existem quantos homicídios de pastor esse ano? Vários. Não, mas... Só neste ano. Só neste ano. Não tem os dados. Mas matam pessoas à torta e à direita. Não, pastor... sim, mas é diferente. Não é uma violência urbana. É crime de ódio. É bom, o pastor já vai direto pro céu. A pessoa não morreu porque roubaram o celular dela, porque foi um assalto à mão armada, porque a pessoa é homossexual. Países aí onde pastores são decapitados por intolerância. Mas a gente tá falando de Brasil. Vamos falar de Brasil. A gente tem que falar de Brasil porque a gente vê esse movimento, eu vejo esse movimento, que é quase um jihadismo evangélico, né? Os evangélicos crescem no Brasil com uma intolerância e com uma postura, e principalmente dentro do poder público, através como prefeitos, Marcelo Crivella no Rio de Janeiro. Eu não estou falando do senhor, estou falando de pastores. O senhor faz parte de uma pequena parcela que é mais tolerante. Mas a maioria de uma intolerância e dentro da máquina pública pregando políticas públicas restritivas para pessoas que querem só ser felizes, ser do jeito que são. A gente estava falando de política que você disse que não há imposição. Bom, como que não há imposição se tem uma bancada evangélica na política? Não tem uma bancada gay na política. Exato. Tem um deputado gay, assumidamente gay. Então, como que eu posso me sentir representado? As mulheres, quantas mulheres tem na política? Quantas mulheres são deputadas? As mulheres são maioria no país. Por que não é maioria as mulheres, por exemplo, na Câmara? Entendeu? Então não existe essa representatividade real. Como que um juiz hétero... Como um juiz hétero... Evangélico vai falar o que um gay deve fazer. Ou então vai falar o que uma psicóloga evangélica vai fazer com um gay se ela o procurar com dúvidas. Porque todo gay, ele vai chegar em um momento e é óbvio que ele vai ter dúvida. É óbvio. Se ele vai chegar para uma psicóloga e a psicóloga fala assim, não, você pode virar hétero. O juiz está autorizando fazer isso. Ele vai ser muito pior. Vai ser muito pior para a vida dele, porque não acontece isso, não adianta. Você pode perguntar para o cientista mais estudioso do mundo, ele vai te dizer, não tem como você falar que pode ter a reorientação sexual. Pode haver o que acontece com o rapaz que você disse, que eu esqueci o nome. O Ronaldo Esper dele simplesmente querer não praticar e não ir atrás e ficar no... E que seguir a palavra de Deus. Sim. É uma questão Mas reorientação é o que a gente está discutindo, que é um absurdo, é um retrocesso na história do país, na história da psicologia. É isso que eu penso. Bom, agora 8 horas e 39 minutos, a gente vai para o primeiro intervalo comercial e na volta a gente vai conversar com a psicóloga Maria Rita Lemos, que é gay e tem muito a dizer também. E a Renata Reis está com um livro aqui muito bacana em mãos, né, Rê? Muito legal, estava dando uma olhada aí. Papa Francisco com frases muito interessantes sobre homossexualidade, não homossexualismo, sobre homossexualidade. Então, daqui a pouquinho, continue com a gente. Estamos apresentando 2.1. Oferecimento Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial. Cangaru Steakhouse. Muito mais que rádio. Sensacional, imperdível. Nona Festa do Milho de Limeira, a festa da família. De 11 a 15 de outubro no Parque Cidade, ao lado da Hípica. Shows com Eduardo e Rafael, Lorraine Ribeiro, Musical Arquivo, Banda Mona Lisa, Xande Lennon, Moleque da Hora e outras atrações. Dias 12 e 15, a partir do meio-dia. Os melhores petiscos e derivados de milho que você pode imaginar. Dia 12, 9 da manhã, Santa Missa, com procissão e participação de todos os romeiros e romeiras. Realização Cara
Casa de Apoio Romeiros de Nossa Senhora Aparecida. Apoio Prefeitura Municipal de Limeira. A madeireira Tatuíbi tem o disque grátis. Basta ligar para 0800 771 0055 e aproveitar preços assim. Viga 6x12, 8,20 o metro. Tábua 30 centímetros, 5,30 o metro. Caibro, só 3,70 o metro. Telha romana, só R$900 o milheiro. Madeireira Tatuíbi, Rua Ângela Salviati, 83, Jardim Novo Horizonte. 3442-1755 ou 3442-4553. Entregas em Limeira e região sem cobrar frete. Oi, amiga! Oi, que lindo seu novo elevador, hein? Lindo mesmo. E não é só isso. Ele é muito econômico, é o mais moderno que eu encontrei. Tem uma assistência técnica de primeira e em tempo integral. E é fabricado com tecnologia de ponta aqui mesmo em Limeira. Nossa, que ótimo! E não é só isso não, amiga. Minha vida em casa ficou muito mais fácil depois que adquiri um elevador Gromos. Muitas das minhas tarefas domésticas ficaram bem mais simples. Não preciso mais ficar subindo e descendo escadas o tempo todo. E agora tenho mais tempo para dedicar à minha família e ao meu lazer. Perfeito, amiga. Vou comprar um igualzinho. Será que eu vou pagar caro? De jeito nenhum. A Gromos facilita o pagamento para você, parcelando o valor em várias prestações e de várias maneiras. Será que eu vou ter que esperar meses para receber meu elevador? Não! Seu elevador será entregue em até 30 dias. Maravilha! Então já decidi. Minha vida e minha casa merecem um elevador Gromos. Isso mesmo, amiga. A gente merece mais. A gente merece Gromos. Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Acesse gromos.com.br. Educadora. Sabia que para viver melhor não precisa sim de uma revolução? Começa devagar, de passinho em passinho. Por exemplo, você que está aí no carro, já pensou em pedalando para o trabalho uma vez por semana? É um belo exercício. E você que está com sono essa hora, para dormir melhor, experimenta parar de mexer no celular meia hora antes de ir para a cama. Mudando um hábito por vez, você muda a sua vida. Que tal começar já? Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Quando eu estou aqui, confirmado, Roberto Carlos em Americana. Que prazer rever vocês. Dia 7 de outubro, às 9 da noite, no Americana Hall, recinto da Festa do Peão. Detalhes tão pequenos de nós dois. Vendas e informações pelo site eventim.com.br e pelo telefone 4003-6860. Jesus Cristo. Roberto Carlos, orquestra e coral em Americana, com muitas emoções. Garanta seu ingresso, lugares limitados. Produção BR Produtora e DC7. Patrocínio Salive, Temperos e Companhia, Barão de Cascalho 595 Centro. Promoção exclusiva Educadora. Você já está sabendo da novidade? Limeira tem uma nova empresa de saneamento responsável por serviços de água e esgoto, do grupo canadense Brookfield, e agora se chama BRK Ambiental. Mas o que mudou? É que agora tudo ficou azul. A BRK Ambiental é a maior empresa privada de serviços de água e esgoto do Brasil e tem como principal foco você, o nosso cliente. Acesse brkambiental.com.br e se cadastre para receber novidades. BRK Ambiental, agora tudo ficou azul e estamos prontos para te atender. Muito mais que rádio. Educadora. Educadora. Voltamos a apresentar, ao vivo e em todas as plataformas, 2.1. Oferecimento Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial. Cangaru Steakhouse. Muito bem, 8 horas e... Vai falar, uou! 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 8 horas e 45 minutos, estamos de volta com o 2.1 nesta terça-feira e o tema Cura Gay. Aqui na mesa, um pastor evangélico e também o Rubinho, que é jornalista, músico, e o Rubinho também é gay, né? Exatamente. A gente estava falando sobre isso. A gente nunca apresenta uma pessoa, você já reparou? Ainda bem. O Bia é o Bia e ele é hétero. Ah, Johnny é hétero. Não é? Por que a gente tem que ficar Rubinho apresentando gay. Não precisa, a pessoa não como gay, né? Desnecessário o que eu fiz agora, né? Mas tudo bem. Mas vamos falar dos nossos patrocinadores, vamos né, Bia? falar de fome. Eu tô com fome.
Eu também, né? Esse horário, né, Bia? A gente vai ter que sair daqui, vai ter que comer. Você vai pagar, né? O pastor vai pagar. O pastor vai pagar, já resolvemos. Estou de jejum. Absoluto. Boa saída. Você é fã da alta gastronomia, você precisa conhecer o Bistrô Terroir. Nós estamos falando aqui e você pode acreditar. É o que tem de melhor na cozinha, na gastronomia, na culinária mundial. Um espaço reservado para os amantes dos sabores e texturas de uma ótima refeição. Vá curtir um momento gastronômico com uma deliciosa culinária contemporânea na companhia de um bom vinho. A adega do Bistrô Terroir é sensacional, conta com os rótulos mais requintados e para todos os gostos. Além disso, o Bistrô Terroir oferece um espaço super aconchegante para um almoço de negócio, ou com os amigos, ou com um namorado, namorada. Você pode ser gay com seu namorado, você pode ser gay com a sua namorada. Pode ser pastor. Pode pastor e com os seus amigos. E lá você encontra um cardápio especial. Vá almoçar no Bistrô Terroir, que eles estão lá certamente esperando por você. Fica ali na rua Alferes Franco, 946, no centro de Limeira. Nós vamos colocar e você encontra lá na página do nosso programa 2.1, no Facebook, tem lá o link do Bistrô Terroir. O telefone é o 3702-1862. Bistrô Terroir, procure também no Facebook que você vai encontrar. Muito certo? bem, e a gente também ouviu a opinião de pessoas que acompanham o nosso programa, né, Renata? Como o Bruno Momesso, né? Exatamente, o Bruno Momesso Bertolo, um grande abraço, uma opinião muito interessante. Vamos conferir, então. Boa noite a todos, meu nome é Bruno Bertolo e eis a minha opinião acerca do tema dessa semana. Na semana passada foi conferida uma decisão liminar, na qual, embora o juiz não tenha utilizado o termo cura gay, ele utilizou a expressão reorientação sexual. Embora não sejam sinônimos, são expressões muito semelhantes. Importante lembrar também o contexto. Essa decisão foi dada numa ação ajuizada por uma psicóloga que foi censurada pelo Conselho Federal de Psicologia porque ela realizava tratamentos de pessoas homossexuais. Então, sim, em pleno século XXI, e lamentavelmente estamos falando de cura gay. É importante lembrar que desde 1990 a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade como doença. Portanto, é estranho falar disso ainda hoje. Mas o que acontece? Essa psicóloga, ela deu uma entrevista recente numa revista de circulação nacional, na qual ela falou que o objetivo da ação era garantir que pessoas tivessem o direito de deixar de ser homossexuais. Eu não sou formado em psicologia, mas eu tenho que discordar dessa psicóloga, porque eu acredito que ela parte de premissas equivocadas. Primeiro, as pessoas elas não querem deixar de ser homossexuais, creio eu. Acredito que elas querem ser respeitadas, elas querem ser aceitas. Ainda que as pessoas não concordem, não precisam ser, elas não precisam discriminar, ofender e agredir aos homossexuais. Então as pessoas procuram ajuda nesse sentido, acredito eu, porque todos nós, como indivíduos únicos, temos conflitos internos e externos, e eu acho que não é responsabilidade ou a função do psicólogo modificar determinadas características, mas sim fazer a pessoa compreender o porquê elas existem, porque existem também os conflitos, e aceitar-se como indivíduo. Então, acredito que o equívoco reside aí. Para dar um exemplo muito fácil, vamos imaginar que o mundo fosse predominantemente homossexual. Nós, como heterossexuais, gostaríamos de ser submetidos a tratamentos para que fôssemos iguais à maioria? Já imaginaram? Então, é exatamente isso que os homossexuais enfrentam. Então, acredito que nós devemos envidar esforços para buscar a cura do câncer, de doenças cardiovasculares, que são as responsáveis pelas maior número de mortes no mundo, sabe? Poderíamos buscar também, por exemplo, a cura de psicopatas, de pedófilos, de zoófilos, porque essas condutas, além de serem desvios de condutas, são crimes, ao contrário do homossexualismo, tá? Que embora não seja comum, não é uma normalidade. Existe inclusive no mundo animal. Então, talvez pudéssemos também buscar até a cura para a corrupção. Já pensou que beleza? A humanidade, com todas as suas orientações sexuais, agradeceria. Bem... Depoimento, então, do Bruno Momesso. Muito bom o depoimento do Bruno, né? Devia envidar esforços para outras... A cura da corrupção. Cura da corrupção. Eu concordo com o que ele disse, em partes. Ele disse que ninguém quer se curar. Ninguém quer deixar de ser gay. Alguns querem. Chega muita gente na sua igreja, pastor, pedindo, não quero mais ser gay? Não são muitos, mas que tem. E aí o que vocês fazem? Nós
pedimos que ele frequente as reuniões como pessoa, como todos, normais, porque ele é uma pessoa normal, só que quer deixar algo que está ali fazendo mal para ele e que perante a palavra de Deus é errado. Aí ele começa a participar e vai buscando a força da palavra de Deus, que eu respeito quem crê e quem não crê, mas que daqui sai poder para fortalecer essa pessoa e ela deixa. Como um deixa o vício da bebida, o outro deixa o vício da droga, o outro ele também deixa. Pois com um bom psicólogo, essa pessoa vai saber se encontrar. Ela precisa se encontrar. Mas ela tem o direito de deixar, Rubinho, se ela quiser. Mas aí, essa é a orientação que a gente estava falando antes. A orientação que o psicólogo tem que dar não é você está querendo por quê? O que está te incomodando? Com certeza é a homofobia. Com certeza é a família que não aceita. Pressão social. O patrão, que não pode falar para o patrão, senão vai ser demitido. Família. A família, você pode ser expulso de casa, como muitos são. Em São Paulo tem até uma ONG agora que acolhe os homossexuais que são expulsos de casa. Então, quer dizer, por que ela está querendo deixar de ser gay? Isso é culpa da religiosidade. Não estou falando que é culpa da religiosidade. Estou falando que é culpa da sociedade homofóbica. Muitas pessoas são oprimidas pela religião. Sim, mas a sociedade não aceita. Não aceita. Mas então, a grande maioria não aceita. Mas então, por que será que a nossa sociedade até hoje ainda não aceita, pastor, na sua opinião? Por quê? Na minha opinião, porque a sexualidade, ela é formada dentro do seio familiar. E não tem essa cultura do pai e a mãe ensinar o filho a ser gay. Ou ensinar a filha a ser Mas ninguém lésbica. ensina ninguém a ser gay. E nem heterossexual. Mas eu já tive discussão aqui em que hoje em dia alguns nichos queriam que isso fosse ensinado. Não, isso é uma interpretação errônea. Errônea Vamos falar com a Maria Rita, que talvez ela possa... Renata, ela está na linha, Sim, né? Já Maria está na Rita, Rita, doutora Maria Rita Lemos. Primeiramente, muito obrigada por aceitar conversar conosco no 2.1. E a doutora Maria Rita, que é gay, é psicóloga, né, doutora? A senhora, com propriedade, vai poder falar sobre esse assunto, principalmente em relação a essa decisão que causou toda essa repercussão desde semana passada. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Boa noite. Boa noite aos ouvintes, boa noite ao líder religioso que eu estava ouvindo nesse momento e que eu respeito profundamente. Embora a gente às vezes discorde de algumas coisas, mas um Deus é o mesmo, né? O mesmo Deus dele é o meu Deus também. E algumas coisas nós discordamos, em outras não, embora eu não o conheça pessoalmente, infelizmente. Mas a respeito do que foi falado, da rescisão do acordo que foi feito na semana passada, é o seguinte, é Renata, né, que está falando? Sim, doutora. Renata e meus ouvintes queridos e o Bia Jones, queridos, também não sei se está por aí, o Bia, está aí. Tô aqui. Oi, meu lindo. Tudo bem, querido? Tô com saudade de você, eu tô com saudade de você. Eu tô lendo o seu livro lá. Você tá, né? Eu tô. Então, depois tem umas coisas para contar para você. Tá bom. Olha, então, é assim, na resolução 199, parece uma coisa assim meio técnica, meio teórica, mas só para encaixar o assunto, alinhar. Então, o presidente do Conselho Federal de Psicologia na época, Ana Mercedes Bock, ela promulgou uma resolução 199 proibindo qualquer psicólogo ou psicóloga na federação toda brasileira de promover cura, entre aspas, abre aspas, cura gay, fecha aspas. Ou de participar de programas, ou de projetos, ou de qualquer outro tipo de evento que viesse nessa direção. Porque, assim como a gente tem que ter uma neutralidade no que diz respeito à religião, às nossas próprias crenças, enquanto psicólogos, aos nossos valores, nós temos que também ter uma isenção de nossas opiniões sobre a sexualidade alheia. Então, assim, se eu recebo em meu consultório uma pessoa homossexual, de homossexualidade não heterossexual, bissexual ou homossexual,
que ela está preocupada com os preconceitos que ela vem sofrendo dentro de casa ou fora de casa, isso está sendo uma agonia, uma aflição para ela, isso sim, eu posso ajudá-la a, de alguma forma, trabalhar com isso, vencer isso de alguma forma. Mas se ela disser, doutora, eu vim aqui porque eu quero ser hétero, eu vou dizer, infelizmente, não posso ajudar. Sabe? Porque é uma coisa assim, também ninguém escolhe nascer hétero. Eu não sei se eu estou sendo clara. Isso pode acontecer em qualquer época da vida. Não é assim que a gente nasce gay. Pode ser que na maioria das pessoas existe também uma pesquisa científica que fala num fator genético, até assim, de ancestrais bem longínquos. Mas existe essa possibilidade da pessoa descobrir no meio da vida. Doutora Maria Rita, inclusive é o seu caso também, não é? O caso eu descobri, eu tive 2 casamentos com homens. A primeira eu fiquei viúva com 2 filhas, e do segundo eu me separei depois de 10 anos de casada, tive um filho e tenho netos. Hoje eu sou bisavó, e aos 50 anos de idade eu encontrei uma pessoa, há 20 anos então, porque eu tenho 70, encontrei uma pessoa que eu me sinto extremamente feliz hoje. Eu não posso dizer assim, não há casamento perfeito, nem na heterossexualidade, nem na homossexualidade. Eu acho que só em outra dimensão, no paraíso. Claro que a gente tem, de vez em quando, umas coisas para trabalhar, para DR, né, discutir a relação, como qualquer outro casal. Só que há um equilíbrio entre nós duas maior. Não vou dizer que esse equilíbrio aconteça sempre entre casais gays, não. Tá? Existem casais gays que eu conheço muito desajustados, como existem casais héteros também muito desajustados. Ô Maria Rita. Maria Rita? Fala, não deixa eu ficar falando, não, Você tá me ouvindo? Eu tô, perfeitamente. Deixa eu perguntar uma coisa. Você foi curada da sua heterossexualidade. Ela é uma ex-hétero, então? Você é uma ex-hétero. Uma ex-hétero. Posso falar com ele? Pode. O pastor Newton... O pastor Newton tá aqui, quer fazer uma pergunta para você, Maria Rita. Tá. Doutora. Ele faça assim. Oi, diga, boa noite, pastor. doutora. Boa noite, Obrigado pastor. aí Deus pelas abençoe, considerações senhor. iniciais, viu? Deus abençoe a senhora Deus também. abençoe o senhor. E o senhor tem uma voz de uma pessoa muito bacana. Obrigado. Olha, o que eu estou tentando fazer aqui na bancada, eles entenderem, e é claro que cada um aqui tem sua opinião, mas do mesmo modo que a senhora foi casada com um homem e o casamento foi desfeito e a senhora casou-se com outra mulher ou foi morar junto, isso não vem ao caso? Casei-me no civil. Também existe homossexuais que frequentam a igreja, que deixam de ser homossexuais pelo segmento da palavra de Deus e se casam e constituem família. É isso que eu estou explicando. Do mesmo jeito que tem uma pessoa hétero que se torna gay, tem o gay que se torna hétero. É possível, Maria Rita? Então, ele está dizendo que sim, eu não vou contrariar o pastor, quem sou eu para contrariar? Eu digo assim, que eu não conheço casos assim. Inclusive, a gente conhece um caso de uma pastora nos Estados Unidos que se dizia totalmente anti-homossexualidade e tal, e depois que se confessou lésbica e passou a morar com outra. Isso eu consigo entender. Agora, uma coisa que eu sinto muito, sabe? Inclusive quero que o pastor Newton escute isso, ouça isso, é que eu sempre fui uma pessoa extremamente religiosa, criada dentro do catolicismo. Depois houve uma época em que eu fui para a igreja evangélica, porque eu tive uma filha que se envolveu com drogas e na época ela entrou na igreja evangélica e me pediu que a acompanhasse. Eu fiz isso por ela. E foi uma fase assim muito feliz para mim, eu fiquei muito contente. E eu fiquei muito triste depois, quando eu percebi que eu não mais era bem recebida em igreja evangélica, qualquer que fosse. Porque a igreja católica me recebe em qualquer lugar mesmo, que é enorme, ninguém conhece ninguém. E aí eu deixei de frequentar por isso, e isso me faz falta.
sabe, me faz falta. Agora, o senhor disse que eu desfiz 2 casamentos. Não, o primeiro foi desfeito pela morte, pelo falecimento do meu primeiro marido. E o segundo, sim, porque eu tive coisas que eu não quero deixar aqui explícitas, mas foram coisas muito sérias, inclusive financeiramente atingidas contra mim. E eu encontrei essa pessoa depois, algum tempo depois já. Um período talvez de carência minha, talvez de carência dela também. Mas logo que ela veio da França. E ela está comigo hoje há 20 anos. Ela adotou meus filhos, meus netos, minha bisneta, enfim. E hoje ela está doente, vai ser operada. Eu estou cuidando dela com o maior carinho. E eu acredito que a nossa vida é feliz, embora com todos os percalços que essa vida terrena nos proporciona, não é? Entendi. Mas eu posso dizer... Doutora. O pastor, eu posso que é só uma coisa que eu quero falar para o pastor. Eu me considero extremamente amada por Deus. Poxa, que bacana, doutora. E com certeza, porque a alma não tem sexo. A senhora sabia disso? A senhora como psicóloga, eu como evangélico, eu quero dizer para a senhora que a alma não tem sexo. Não, e os anjos também não têm sexo. Se a senhora quiser frequentar a minha igreja, as portas estão abertas. Jamais a senhora vai ser ofendida pela sua homossexualidade, a não ser que a senhora queira saber o que diz a Sagrada Escritura. Vai ser dito para a senhora o que diz. Tem travesti na sua igreja, pastor? Que vai travestido? Na minha igreja não tem aqui, mas já compareceu, assistiu o culto. Mas é estranho não ter, deveria ter, né? Já que a igreja aceita tanto, já deveria assistiu o culto, porém não ficou. Eu tenho um obreiro, ele até faleceu há pouco tempo, que o filho dele é travesti. O filho dele é travesti. Então, esse obreiro levou ele algumas vezes à igreja, porém, ele não quis frequentar. Saiu. O Rubinho quer fazer uma pergunta para Maria Rita, né? Isso. Doutora, um grande abraço para a senhora, viu? Outro para o senhor, Espero pastor. um dia ter o prazer de conhecê-la pessoalmente. E eu quero também conhecer o senhor, e nós amamos o mesmo Deus. E somos só ir na Câmara, Maria Rita. Ele está lá na Câmara toda segunda-feira. Vamos ficar amigos aí pelo Facebook. Ele é vereador também. A senhora me adiciona aí, Newton Santos. Eu vou adicionar a senhora e a gente se fala em box, ok? E que bom, que bom. Maria Rita, o Rubinho que está aqui com a gente no estúdio quer falar com a senhora. Olá, boa noite, Maria Rita. Como vai? Eu tô bem. Meu nome é Rubinho. E você? Tô bem também. Só para esclarecer aqui, a gente estava ouvindo sua história, que eu acho bem bacana. Eu também conheço muitas mulheres que aflora a homossexualidade depois de um tempo. Só para não deixar subentendido o que eu achei que o pastor disse, que é possível, então, se é possível virar gay, é possível virar hétero também. Queria que a senhora explicasse esse aflorar da homossexualidade, porque nós sabemos que tem muito a questão da fluidez da orientação sexual, vários outros tipos de orientação sexual, e que não é realmente heterossexual, por exemplo, que você pode dizer isso. Você vai virar heterossexual, você era heterossexual e virou homossexual. A senhora, como psicóloga, consegue explicar esse aflorar da sexualidade que aconteceu com a senhora? Veja bem, nos 2 primeiros casamentos, eu me senti muito feliz sexualmente. Feliz. No primeiro casamento, eu tive problemas que depois o levaram ao falecimento por causa desses problemas mesmo, de álcool. No segundo também, mas do ponto de vista sexual não tinha problema algum. Quer dizer, eu não era uma pessoa apaixonada por mulheres, nunca fui. Só a partir do momento que eu conheci a minha esposa atual é que realmente balançou o terreiro, né? Eu falei, meu Deus, é com essa que eu vou, né? Ficar até cair no chão. E realmente ela atendeu a necessidades minhas de afeto, de sensibilidade e companheirismo, de parceiramento, de parceria. Então, eu penso assim, que às vezes as pessoas acham que elas mudam, que elas se tornam, principalmente a pessoa que nasceu como gay, se viu como gay desde pequenininha. Olha, para você ter uma ideia, eu tive um cliente de 4 anos de idade, clientinho, filho de pais, eu não vou dizer assim, mas de profissão liberais, né, profissão liberal, de classe média alta, que o menino no primeiro dia falou para mim, a senhora jura que não vai falar para o meu pai como é que eu chamo? Ele tinha um nome masculino. Eu falei, não, mas como é que você chama? Eu falei, eu chamo Emily.
Então eu prometi a ele que não ia falar para ele que ele tinha dito isso para mim. Mas esse menino tinha um sofrimento intenso, porque cada vez que ele via um programa na televisão da Xuxa, ou que ele via uma boneca, ele ficava encantado, o pai dele mudava de canal. Então era uma coisa assim tão repressiva, tão horrível, que eu acho que marcou esse menino até hoje. Infelizmente eles mudaram de Limeira, eu não sei deles mais. Mas era uma coisa muito repressiva, então eu acho que quanto mais você reprimir, pior. Muito bem. Doutora Maria Rita, muito obrigada por participar conosco aqui desse bate-papo, viu? Precisamos conversar mais vezes. Não sei se eu fui clara, né? Eu acho que não, que a coisa é muito complexa. Essa sigla GLBTI, ela é bem grande. Ela é gay, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis e pessoas também que têm assexualidade, são os indiferentes. Esse também é uma proporção da humanidade. Excelente, legal. Excelente. Maria Rita grande vai vir no abraço. estúdio aqui, vai né? ter que vir no estúdio um dia contar a história dela. Beijão, Maria Rita. Oi, eu quero sim. Um beijo, até mais. Um beijo para você. Muito obrigada, eu espero ter esclarecido, viu? Foi um beijo ótimo. aí para os seus companheiros. Bim, um beijão. Outro. Bia, vamos falar da Gromos agora? Vamos sim. Vamos interromper aqui um segundo esse papo. Eu achei o depoimento da Maria Rita sensacional. A Maria Rita é a primeira pessoa a casar no civil homossexual, casamento homossexual em Limeira. Ela que se casou com a Fúvia. Tá doente lá, mas vai dar tudo certo. Aí depois eu quero falar sobre a fala dela. Sim. Porque consenso, nós nunca vamos chegar a um consenso, porque um pensa de um jeito e outro pensa do outro. Mas essa confusão a gente tem que procurar entender. Porque, eu posso falar já? Pode, fala, já falou. Ela disse que ela conheceu pessoas que nasceram gay. E há poucos instantes, o próprio Bia falou, ninguém nasce gay. Não falei isso, O Rubinho não. falou, também ninguém nasce. Não falei isso, não. Eu não falei isso, não. Com 4 anos, uma criança vai se descobrir sua homossexualidade? Não, pastor, ninguém falou que não nasce gay, não. Eu acho que nasce. É algo que vem naturalmente, né? Eu acho que que ninguém se ensina a ser gay, isso que eu disse. Não ensina a ser gay. É uma parte natural, uma parte mas cultural. Experiências... Até que tentaram ensinar experiências homossexuais. Não, você está falando daquele livro. Você está falando daquele livro do Plano Municipal de Educação, do livro. Aí nós vamos ter que entrar em outra história. Mas o livro da Heredegalda. Escola sem partido. Isso aí é outra conversa. Nós estamos falando aqui. É tema para outro programa. É outro programa. Vai falar de escola sem partido, agora vamos falar dos nossos patrocinadores que ajudam a colocar esse programa no ar, pelo amor de Deus, né, Renato? Quero falar de uma coisa importante para você, que é o seguinte: você já pensou em ter um elevador aí na sua casa, um elevador aí na sua empresa, um elevador aí no seu escritório? É muito fácil. Os tempos mudaram e os elevadores domésticos não são mais um luxo, tá? Tem aí orçamentos dentro das suas possibilidades. Os elevadores estão se tornando cada vez mais uma adição prática à sua casa ou à sua empresa. Ter um elevador instalado pode adicionar um valor significativo à sua propriedade. Um investimento para quem olha para o futuro. A Gromos fabrica seus elevadores aqui em Limeira com as tecnologias mais seguras e confiáveis da indústria. Gromos Elevadores, de portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Acesse gromos.com.br. Tem lá também no Facebook. Você entra na página do nosso programa, Programa 2.1. Tem o link também para Gromos e você vai se impressionar. Muito bem, agora 9h09. Um abraço para Márcia Vitti, para Lourdes Bertanha, para Amanda Abreu Silva, para o Paulo Gaché, para Isabeli Carvalho. A Isabeli vai vir ao estúdio. Vamos ainda também trazer ela um dia. Dar o depoimento. E agora, até muito importante que o pastor Nilton esteja presente, Rubinho, Renata, Biagione, ouvintes. Na semana passada, a Câmara de Limeira aprovou uma moção de repúdio à exposição do Santander. Quem que foi o Estevão Nogueira, vereador Estevão Nogueira. Do meu partido. Do partido do pastor Nilton. E a gente separou, nossa produção separou 3 falas de 3 vereadores que falam da exposição, mas falam também da homossexualidade, enfim. Vamos acompanhar, então. Vamos ouvir, primeiramente, a fala do Lemão da Jeová Rafá sobre esta exposição. Canalhas, inclusive esse seu curador, Gaudêncio Fidelis, canalha, um cara que fica divulgando o aborto aí pro país, vem falar, doutora Mayra, a senhora falou que o povo
A maioria não concordou. Sabe que ele chama a gente que não concordamos de bando? Bando. Eu sou bando agora. Canalha, safado, sem vergonha, juntamente com esse Banco Santander. Vergonha, cambada de canalha, safado, safado. É isso que essas pessoas são. Muito bem, agora a fala do vereador Anderson Pereira. E lembrando que esses 3 vereadores, coincidentemente ou não, também são evangélicos e de denominações religiosas diferentes. Agora, então, a fala do vereador Anderson Pereira. Eu sou contra, eu não sou contra a diversidade, mas sou contra as práticas libidinosas daqueles que defendem a diversidade. Eu volto a dizer, homem continua sendo homem, mulher continua sendo mulher, e eu não quero que o meu filho divida banheiro com mulher barbada, porque vai continuar sendo mulher. E aí a gente se depara com esse tipo de exposição que se diz ser liberdade de expressão, mostrando para as crianças, para quem quer ver, que sexo com animal é normal, que sexo oral praticado pelo negro é normal, na pessoa branca, brincou com a hóstia, brincou com o próprio Cristo na cruz do Calvário. Anderson. Fala então do Anderson Pereira, do PSDB, também vereador evangélico aqui de Limeira. E a última fala que a gente separou, do Cleiton Silva, vereador de Limeira, também evangélico, sobre essa discussão que ocorreu na Câmara. Vamos acompanhar. Vereador, nós não podemos concordar mesmo. Isso aí é uma parte de doentes. E quem disse não sou eu, já falei, são doentes mentais. Quem apoia isso daí? No CID está escrito isso. O juiz aqui do Distrito Federal disse, ó, Justiça do Distrito Federal permite tratar homossexualidade com doença. Esses doentes mentais querem implantar isso aqui. Esses burgueses travestidos socialista que fica tirando fotinha de iPhone, andando de carro importado, porque não vai para Venezuela? É fácil ser ativista aqui de coisa errada, é fácil. Nós não podemos aceitar isso não, destruir a família não, vereador. Nós somos defensores da família. E foi uma falta de respeito com a sociedade toda brasileira. Bem, a fala então dos 3 vereadores, pastor Newton. Sempre respeitando, mas olha, esse dia eu tava lá sentada. Sim, mas eu saí de lá muito brava. Católicos. Vergonha alheia, hein? Eu fiquei com vergonha, pastor. A sua fala não foi reacionária, a sua fala não foi preconceituosa. Permissão, tem 2 minutos a minha fala de você deixar eu colocar aqui a minha fala no dia. A gente pode pôr. Porém, as falas fervorosas não foram só de evangélicos, foram de católicos. Mas na minha opinião, as falas preconceituosas fugiram do tema, fugiram do tema. Você não precisa mostrar a sua fala, porque você está aqui falando, você pode falar o que você falou lá. É verdade. Muito obrigado. Agora uma importante, né, Renata? Só antes da Renata, só queria falar uma coisa. O que impressiona é a agressividade, né? Por exemplo, do tal alemão da Jeová Discurso de ódio. Discurso de ódio, gritando, fora de si, chamando as pessoas de canalhas, sabe? Eu acho uma falta de respeito político usar... Primeiro que não tinha nada que se meter na história de Santander, que é lá, não é aqui. Não tem problema em Limeira, não? Não tem. Não, é brincar. E a agressividade, essa reatividade... Depois a gente vai ver uma fala do Dr. Drauzio Varela. Ele fala que esse discurso de agressividade é que o camarada tem que tratar com o psicólogo. É isso aí que pode ser algum problema mais grave. Não tem cura gay, mas cura pra isso aí tem. Renata, e você trouxe um livro... Que acho que é uma lição pra todo até mundo, antes de Só saber... me permite eu falar uma coisa. Nessa discussão, eu discordo que havia outros assuntos para se falar na cidade. Mas a moção, ela é um direito do vereador. Ele pode fazer moção de repúdio, ele pode fazer qualquer moção. É uma prerrogativa do vereador. Agora, na minha fala, que foi com respeito à exposição, eu também falei. Você defendeu os católicos. Só que eu falei com respeito à ofensa religiosa, que nós não podemos ofender. O Bia se intitula... Ateu. O quê? Ateu. Eu sou ateu, eu escrevo livros com muito sexo, livros são pornográficos. Se intitula... Eu sou espírita. Isso, Católica. O Rubinho? Agnóstico. Olha, cada um tem Por isso que Jesus é o meu ídolo. Ele disse, olha, uns têm fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes. O que tem fé para comer carne, não critique o que tem fé para comer legumes. Quando ele falou isso aí? E o que tem na Bíblia. Mas quando está? Eu vou te mostrar aqui. E o que tem fé para comer legumes, não critique o que tem fé para comer carne. Agora,
Quando ele disse, vinde a mim, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim, chega até o Pai. Pronto, e acabou. É uma questão de querer. Essa postura tão crística não foi a postura que nós ouvimos aí do Lemão da Jeová Rafá, nem do Anderson, nem do Cleiton. Exatamente. E eu quero saber o que o Estevão faz para a cidade, que projeto que ele tem para a cidade. A crítica nossa foi contra a ofensa aos cristãos. Não é? Aos cristãos, porque pegaram a hóstia. Eu sei, eu estudei, eu sei que a exposição lá da Alemanha, eu falei queer, não é queer, é um movimento que existe, que nasceu lá na década de... O Rubinho, que é jornalista, sabe dizer... Foi nos anos 20, eu acho. Isso, eu ia falar 50. Então, foi muito antes. Pessoas que praticam essas coisas que, para o público brasileiro, é um choque. Inclusive, ofende os católicos. Mas o que eu gostaria de fazer também uma alusão aqui, inclusive eu falei na minha fala... Nós não vimos tanto a Rede Globo falando dessa ofensa aos católicos, dessa exposição, porque na minha igreja, uma vez um pastor ofendeu a igreja católica, nós o expulsamos do Brasil, expulsamos ele do Brasil, ele foi exilado para fora do Brasil, e aí a Rede Globo passou isso dia e noite na televisão, massacrando a gente. E agora pegaram a hóstia da Igreja Católica, escreveram palavrões, palavrões que nem cabe dizer. Esse eu acho que é o grande problema, não é, pastor? Eu queria saber a opinião da Renata sobre... São os exageros. Eu queria saber a sua opinião sobre o que os vereadores falaram e sobre o que você tem em mãos também. Eu fico... É muito temerário esse tipo de discurso. Vindo de políticos. E eu não estou falando só apenas desses que a gente ouviu agora. Mas é que houve um ataque e houve também um contra-ataque. Esses exageros é que eu acho que deixa a sociedade tão cruel do jeito que está e massacra muitas vezes as minorias. Só que, por outro lado, também existem os outros exageros, como, por exemplo, nas passeatas gays, em que utilizam crucifixo, eu falei na minha fala, etc. Existem, mas eles não representam a maioria. Eu tenho certeza que muitos homossexuais respeitam e muitos só querem ser respeitados. É nisso que eu acredito. Eu acho que ofendeu até os homossexuais. E sabe o que eu acho? Eu acho uma grande hipocrisia político, e eu não estou apontando aqui só esses que falaram aí, uma grande hipocrisia falar de homossexuais que são doentes, que são não sei o quê, e que querem agir... querem julgar a vida do outro. Você falou de sexo oral entre negros. Não, mas aí eu não vou falar nem nomes, mas aí chega em casa, bate na mulher. Pois é. Bate na mulher, isso é o quê? Cometem outros tipos de crime, né? Fazem um monte de coisa. Eu acho uma grande hipocrisia. E por falar em hipocrisia, e aí a gente está falando desses discursos de ódio, eu trouxe, a Nani já falou É um livro muito interessante para todas as denominações, até para quem não acredita, viu, o Papa Bia? Francisco também merece, também merece coraçãozinho, gente. O Papa Francisco, o Papa Francisco que fez análise, viu? Ele foi analisado, fez psicanálise há muito tempo. E o nome do livro é Quem Sou Eu para Julgar? Né? O perdão e a tolerância como caminhos para a paz e a harmonia de cada um de nós e de todo o mundo. Tem aqui na página 21, que acho que cabe muito bem depois desses discursos todos, diz exatamente assim o Papa: julgar os outros nos leva à hipocrisia. E Jesus define exatamente como hipócritas aqueles que se dedicam a julgar. Porque a pessoa que julga, ela erra e confunde-se e torna-se derrotada. Quem julga erra sempre e erra porque toma o lugar de Deus, que é o único juiz. Na prática, acredita ter o poder de julgar tudo, as pessoas, a vida, tudo. E com a capacidade de julgar, considera ter também a capacidade de condenar. Eu acho que é essa mensagem que fica. E também, só pra gente... Então, mas esse mesmo Deus que ele fala aí, esse mesmo Deus com que eu tô certeza, mas eu não tenho a menor dúvida. Ele condena a prática.
Mas então, aí diz aqui também o Papa Francisco, que é no mundo o grande líder, referência da Igreja Católica, né? E que eu concordo plenamente, e que ele também acredita nesse Deus aí. Ele diz assim, se uma pessoa é gay e procura o Senhor e tem boa vontade, quem sou eu para julgá-la? O Catecismo da Igreja Católica explica isso muito bem, mas diz, não se deve marginalizar essas pessoas por isso. Elas devem ser integradas à sociedade. E aí eu também entro na discussão, pastor Newton, os mandamentos da lei de Deus, que eu acredito que os mesmos da Igreja Católica são os da Igreja Evangélica. Exato. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? O próximo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. E sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho? Eu acho que amar o próximo dentro da igreja é muito fácil. Amar o próximo que não é tão próximo e que pensa diferente é que é muito difícil. Eu acho que tá aí o grande desafio. Essa que é a dificuldade, exatamente, né? Eu acho que é esse. Eu não sei, mas eu acredito nisso. Eu acredito nessa mensagem. Antes da gente ir pro intervalo, Rubinho, o que você achou desses discursos? Na verdade, assim, uma coisa errada para quem conhece arte, o Bia vai concordar comigo, eu acredito. A arte não é publicidade, a arte não divulga nada, a arte discute. Então, se a gente está discutindo aqui, legal. Vamos discutir a arte, vamos discutir o que está tendo naquela exposição, mas não podemos censurar. O Bia tem uma coleção de livros de sexo, que eu até já vi, a gente já conversou sobre isso um tempo atrás. Não seria legal censurar o seu livro, porque as pessoas não acham ele legal. Inclusive, num dos meus livros tem um pastor evangélico cocainômano. Pois é. Eu não estou falando que todo pastor evangélico é cocainômano. É ficção. Eu não estou falando que o pastor evangélico cheira cocaína. Não, é um personagem da minha ficção. Naqueles quadros existiam personagens. Aqueles quadros são uma representação de uma história. Exatamente. Quando você vê Jesus naquele quadro, não é Jesus, não é um quadro. É um quadro, é uma exatamente. pintura. E o que acontece é o seguinte, você disse da moção. Qualquer vereador pode fazer moção. Teve muita moção no estado inteiro. E eu achei ótimo, porque eu em Piracicaba, que nem sabia da exposição em Porto Alegre, eu fui ver vi as fotos, todas as imagens. Então divulgou. Uma. A gente está numa época que pode tentar censurar, mas não vai conseguir. Tudo que você vai tentar censurar. São 4 poderes, né? Não tem como. Então, graças a Deus, não tem como. Alguns dos maiores clássicos da literatura estavam no índex da Igreja Católica, né? No final do século XIX, entraram lá vários livros que eram proibidos para os católicos lerem. O que aconteceu? Virou sucesso, todo mundo leu. Então hoje pode censurar, né? E agora na época da internet, todas as imagens estavam na internet, eu vi. Então para mim foi ótimo que os vereadores fizeram moção, porque ajudou a dar visibilidade e a discutir sobre arte que a gente não discutia fazia muito tempo. Muito bem, 9 horas e 23 minutos, vamos para mais um intervalo comercial. E na volta, gente, tem muito mais, tem Drauzio Varela, tem mais o depoimento da Clarissa, que é uma ouvinte nossa lá de Portugal. Sobre a cura gay, e a gente vai debater um pouquinho mais. Pastor Nilton tinha um compromisso, mas ele já adiou, né, para ficar aqui até o final do programa, né, gente? Tá acabando. Vamos lá. Daqui a pouquinho. Estamos apresentando 2.1. Oferecimento Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial. Cangaru Steakhouse. Muito mais que rádio. Você já está sabendo da novidade? Limeira tem uma nova empresa de saneamento responsável por serviços de água e esgoto, do grupo canadense Brookfield, e agora se chama BRK Ambiental. Mas o que mudou? É que agora tudo ficou azul. A BRK Ambiental é a maior empresa privada de serviços de água e esgoto do Brasil e tem como principal foco você, o nosso cliente. Acesse brkambiental.com.br e se cadastre para receber novidades. BRK Ambiental, agora tudo ficou azul e estamos prontos para te atender. Quando eu estou aqui. Confirmado. Roberto Carlos em Americana. Que prazer rever vocês. Dia 7 de outubro, às 9 da noite, no Americana Hall, recinto da Festa do Peão. Detalhes tão pequenos de nós dois. Vendas e informações pelo site eventim.com.br e pelo telefone 4003-6860. Jesus Cristo. Roberto Carlos, orquestra e coral em Americana, com muitas emoções. Sereia
Garanta seu ingresso. Lugares limitados. Produção BR Produtora e DC7. Patrocínio Salive, Temperos e Companhia. Barão de Cascalho 595 Centro. Promoção exclusiva Educadora. Oi, amiga! Oi, que lindo seu novo elevador, hein? Lindo mesmo. E não é só isso. Ele é muito econômico, é o mais moderno que eu encontrei. Tem uma assistência técnica de primeira e em tempo integral. E é fabricado com tecnologia de ponta aqui mesmo em Limeira. Nossa, que ótimo! E não é só isso não, amiga. Minha vida em casa ficou muito mais fácil depois que adquiri um elevador Gromos. Muitas das minhas tarefas domésticas ficaram bem mais simples. Não preciso mais ficar subindo e descendo escadas o tempo todo. E agora tenho mais tempo para dedicar à minha família e ao meu lazer. Perfeito, amiga. Vou comprar um igualzinho. Será que eu vou pagar caro? De jeito nenhum. A Gromos facilita o pagamento para você, parcelando o valor em várias prestações e de várias maneiras. Será que eu vou ter que esperar meses para receber meu elevador? Não! Seu elevador será entregue em até 30 dias. Maravilha, então já decidi. Minha vida e minha casa merecem um elevador Gromos. Isso mesmo, amiga. A gente merece mais. A gente merece Gromos. Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Acesse gromos.com.br. Olá pessoal, aqui é o Geraldo Luiz. Hoje eu quero falar para você sobre o Plano de Assistência Funeral Bom Pastor. Não se deixe enganar, o Plano Funeral Bom Pastor é um plano regulamentado e não é um seguro. É um plano completo que vai garantir à sua família a assistência e atendimento profissional e qualificado no momento da perda de um ente querido. Esse eu garanto. Adquira já o seu. Ligue 0800 177 227. Bom Pastor, viva tranquilo. Mais que rádio Educadora. Voltamos a apresentar ao vivo e em todas as plataformas 2.1. Oferecimento Gromos Elevadores. De portas abertas para elevar o seu projeto a outro patamar. Igeatel Industrial. Cangaru Steakhouse. Muito bem, 9 horas e 28 minutos. Olha, Bia, muitos compartilhamentos aqui, quase 6 mil pessoas. 6 mil visualizações? Não, 6 mil pessoas alcançadas. Muito bom, legal. 2 mil Obrigado. visualizações, enfim, muita gente acompanhando o nosso programa. Mas, olha, você falou de fome no começo e eu continuo com fome, né, Bia? Vocês me nós colocam pra falar disso aqui, rapaz. Como é que eu vou falar disso? Vocês vão ver as fotos, né, Renata, que a gente vai mostrar agora, né? Coloca aí, Gustavo, a picanha. Picanha na chapa, vai lá. Picanha na chapa, cangaru. Nossa, isso é de acabar com nós aqui, né? Bifes de picanha na chapa com cebola. Raquel Cabral está nos assistindo, minha mulher. Ela falou que precisa ir hoje no Cangaru. Acompanha arroz, vinagrete, farofa, feijão, chile e rúcula. Muito bom. Meu Deus. Lá no Cangaru Stick House, 3792-9002. Fica na Avenida Saudades. Cara do pastor 1341. Tá? Cangaru, lugar bonito, agradável, olha só. É lá lindo. Lá na Avenida Saudades, um grande abraço a todo o pessoal lá do Cangaru, que nos apoia aqui, né? E manda pra gente aqui todas essas maravilhas. Agora, lá em casa, criançada, tem 3 meninas lá, né? Nossa, Bia, Jônia. A Lia, a Nina e a Malu. E elas querem a torta de Nutella Cangaru. Nossa. Que é uma fantástica combinação de Nutella com sorvete de creme. Torta de Nutella com sorvete de creme. Tá? Para criançada aí, lá no Cangaru Stick House. E também temos que ressaltar aqui que o refrigerante de refil, você paga R$ 9,90 por pessoa, consome lá à vontade a Pepsi, Guaraná, soda, suquita, lá no Cangaru Stick House, 3792-9002, Avenida Saudades, 1341, aqui no centro de Limeira. Muito bem, agora vamos ao depoimento da Clarissa, que mandou especialmente pra gente, lá de Portugal, a Clarissa Bianchi, que é jornalista e também deu o depoimento sobre a cura gay. Vamos acompanhar. Oi, Nani, equipe do programa 2.1, da Educadora de Limeira. Eles me chamaram para falar um pouquinho dessa coisa absurda da cura gay. Meu nome é Clarissa, eu tenho 37 anos, mãe de 2 filhos, hein? E
Eu moro em Portugal e chegou esse absurdo aqui. O que é isso? Eu tenho um pouquinho de psicanálise na minha formação, que eu fiz uma pós, que ninguém cura ninguém. A pessoa vai em busca das negações, dos problemas que ela tem. Então não existe isso, gente. Pelo amor de Deus, porque não é doença. Vamos acordar? Então tudo bem. Tem vertentes de interpretação, acredito que tenha, mesmo. Mas tudo que tá saindo aí é que a homossexualidade, eles querem mudar a homossexualidade para homossexualismo de novo, não faz sentido. Isso não vai acontecer. Então, eu acho que é um pouco demais de barulho do que realmente é. E... tem filho gritando. E vai ficar tudo bem, porque quem é gay. E ninguém vai se curar de nada que não seja doença, ok? Gente, tamo junto, tá? Muito bem, obrigado, um beijão pra Clarissa, a Lourão. Fiz faculdade com ela, tá morando em Portugal. Bom, agora a gente vai falar sobre o Drauzio Varela, um depoimento muito importante, né, Renata? A gente debateu muito sobre isso quando a gente estava preparando o programa. Foi, exatamente. Assim como quando a gente definiu na terça-feira, imediatamente ele publicou no perfil do Facebook e já teve uma grande repercussão. Vamos acompanhar, então, o depoimento do Dr. Drauzio Varela. A homossexualidade é uma ilha cercada por ignorância de todos os lados. Qual a ideia que as pessoas que se opõem à homossexualidade fazem dela? De que mulheres e homens, num dado momento da vida, pensam assim: eu sou heterossexual, mas como eu sou sem vergonha, eu vou então abraçar a homossexualidade. Isso é uma estupidez. Ninguém decide a própria sexualidade. Você é heterossexual? Quando é que você decidiu ser heterossexual? A sexualidade ela se impõe. A gente não escolhe, não tem como escolher. Aqueles que acham que a homossexualidade é um desvio, é uma aberração da natureza, dizem isso por ignorância. Porque se fosse assim, ela seria exclusiva dos seres humanos. E a homossexualidade tem sido documentada em todos os animais, praticamente, em todos os vertebrados. As relações homossexuais documentadas em répteis. Os pássaros, pelo menos numa fase da vida, a grande maioria das espécies tem comportamentos homossexuais. Os nossos parentes mais próximos, os primatas, como os chimpanzés, os gorilas, os orangotangos, têm comportamentos homossexuais também. Os bonobos, que são uma espécie que se confundiu com a dos chimpanzés durante algum tempo, eles resolvem muitos problemas de tensão pela via homossexual. A homossexualidade é um tipo de comportamento sexual tão respeitável quanto a heterossexualidade. Quer dizer, discriminar os homossexuais por causa do próprio comportamento, por causa do desejo, do tipo de desejo que eles têm, é uma ignorância absurda. Você pode controlar o comportamento. Você vive numa sociedade heterossexual, então você se comporta daquele jeito, como você se comportaria como homossexual numa sociedade que fosse diferente. Mas você não controla o desejo humano é incontrolável. Comportamento pode ser, mas o desejo não há como controlar. E aqueles que são visceralmente contra, esses pastores de almas que acham que a homossexualidade é um crime, que é um pecado contra a natureza, contra Deus, tudo bem que eles prescrevam isso, que eles coloquem fora da igreja deles as pessoas que têm esse tipo de comportamento, mas não podem ter direito de impor isso contra nós. Eles não podem ter o direito de achar que a sociedade inteira tem que ser contra o casamento gay. Eu vou te perguntar uma coisa. Que diferença faz para você, para a sua vida pessoal, se o seu vizinho dorme com outro homem? Se a sua vizinha é apaixonada pela colega de escritório? Que diferença faz para você? Se faz diferença, procura um psiquiatra, você não está legal.
Bom, olha, a gente tá na parte final do programa, acho que agora todo mundo tem que dar a sua opinião, né? E a minha opinião é a do embora. Drauzio Varela. Se o camarada se sente incomodado que o outro tá fazendo o que quer que seja dentro do quarto sem infringir nenhuma lei, ou seja, sem matar ninguém, sem prejudicar ninguém, sem agredir ninguém tem nada a ver com isso. Se você se incomoda com isso, vai procurar um psiquiatra. Eu vou levantar a plaquinha do Drauzio e do Papa Francisco hoje aqui. Pronto. Pastor Nilton, suas considerações finais. Eu quero agradecer a oportunidade de poder expor minha opinião, agradecer ao convite do programa, agradecer a oportunidade de estar conhecendo aqui o Rubinho. Torno a repetir que não é porque a gente pensa diferente que a gente é inimigo de maneira alguma. Na minha opinião, a vida é de cada um e a pessoa faz o que ela bem entende da vida dela. Se ela quiser ser evangélica, ela vai ter que seguir a palavra de Deus, que é contra algumas coisas. Que é contra, orienta para que a pessoa ela se adeque. Mas também... A Márcia Witt está perguntando se é pecado. Se é pecado ser, no caso, homossexual. Quem vai julgar ela é errado. Porém, quem vai julgar, condená-la ou absolvê-la não sou eu, é o próprio Deus. No dia que ela encontrar com o Criador, segundo o ensinamento do Evangelho, que todos nós um dia passaremos pela sepultura, nisso se acredita, né? Na morte? É claro. É claro, tô perto dela. Entende? E aí, então, seremos julgados por Deus, que, acima de tudo, é misericordioso. Torno a repetir. Alma não tem sexo e eu sou um ganhador de almas. Então, eu não olho para a pessoa se ela é homossexual, se ela é lésbica, ou se ele é maconheiro, se ele é drogado. Não, eu olho como almas. E aí eu prego a palavra de Deus e procuro levar as pessoas a encontrar a paz de espírito através do caminho do Senhor Jesus. Obrigada, Pastor Nilton. Nada. Conte comigo. Renata Reis, as suas considerações finais? Nani, rapidamente, eu levanto a bandeira do respeito de todos os lados, sem que ninguém imponha a ninguém, goela abaixo, o que pensa. Cada um faz a sua vida o que bem entende, com os seus princípios, respeitando sempre a vida do outro. Obrigada, Renata. Até terça-feira que vem. Rubinho, muito obrigada por ter vindo. Gente, o Rubinho, faz propaganda dos Republicados, que é a banda do Rubinho, viu, gente? Tem que vir um dia com a banda. Tem que vir um dia com a banda, né, Rubinho? Obrigada. E as suas considerações finais? Eu queria agradecer o convite. Queria dizer que eu não sou militante de nenhum grupo LGBT. Vim aqui de coração aberto mesmo para debater esse assunto. A minha preocupação com esse tema é mais do pessoal... eu já passei por isso, muitos dos meus amigos já passaram por isso. A gente fica realmente num embate consigo mesmo, e o perigo está justamente nesse momento. Você dizer que tem uma cura gay, você está dando a oportunidade, por exemplo, dos pais quererem fazer essa cura dentro de casa, achar que bater, que humilhar a pessoa, que expulsar de casa vai fazer com que alguma coisa mude, e é muito pior. Sim. Existe muito caso de suicídio, muito caso de muitas coisas que acontecem de ruim na vida das pessoas por conta da não aceitação da família. Então é por isso que eu peço para que, se alguém estiver escutando, que está em dúvida se é gay ou não, procure, por exemplo, um psicólogo, mas não esse que vai querer te curar, te mostrar um lado. Ele não pode te mostrar nenhum lado. Ele tem que fazer você encontrar a si mesmo no que ele entende como estudioso da psicologia humana. E a comunidade gay não está aí para obrigar ninguém a fazer nada, a gente não bate em porta falando que Madonna é bom. Então, Lady Gaga. A gente tá na nossa, eu acho que é legal protestar contra essas coisas, a gente tá unido, mais unido do que nunca. E é isso. Eu acho que discussões são boas, só não pode obrigar ninguém a fazer nada. Muito bem. Bia, e antes de ir embora? Vamos lá, só mandar um abraço para Simone Frasnelli, Irani Bortolin, lá do Paraná, nos assistindo, Dinho Vernier, Isabeli Carvalho, Paulo Gachê, Amanda Abreu Silva, que faz aqui uma consideração que a religião é a grande responsável pelo preconceito contra os homossexuais. Lourdes Bertanha, Everton Santos, João Donizete, também a Sandra Cristina. Abraço aí pro pessoal todo que tá nos assistindo. Mais de 50 curtidas aqui, vários compartilhamentos, e chegamos
a mais de 6 mil pessoas alcançadas. Isso mesmo, e só lembrando que este vídeo ficará por 24 horas nas redes sociais. Se você perder um trechinho, hoje de madrugada, não está conseguindo dormir, vai assistir, vai lá no Face da Educadora, no Face do Rubinho, da Renata, no meu Pastor Newton também. Esse bate-papo vai ficar por muito tempo na internet. Muito obrigada pela audiência. Na próxima terça-feira estaremos de volta com um novo tema e contaremos com a sua participação. Tchau, gente! Nessa onda que eu vou informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira. Estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou. 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 É nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira, educadora de Limeira. Estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol. Estou curtindo o som da Educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da Educadora. Na Educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou. Educadora. É nessa onda que eu vou. Educadora. É nessa onda que eu vou.